E você vai abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, no versículo de número 31. Vamos fazer essa leitura na corrigida? Vamos lá? Vamos fazer ela na corrigida? Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3, vai! Mas eu... Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, Deus fala conosco, fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E quem crer diga amém e amém. Versículo 31, na atualizada, depois eu vou falar sobre o cirandar como trigo. Mas o texto começa dizendo: Simão, Simão. Eu consegui me ver um pouquinho nessa expressividade nesses dias, como se ao invés do Senhor falar Simão, Simão, Ele dissesse Alexandre. Alexandre. Claro que eu preciso apanhar todo um contexto, e aí Jesus vai falar: quando pois tu te converteres. Não é isso que eu quero me prender, mas é esse processo que Simão vive. Quero falar disso. É forte. Eu estou esses dias impactado com isso, do fundo da minha alma. Não é jargão, não é conversa fiada de pregador, até porque eu não sou pregador, eu sou pastor. Prego porque tem que pregar. Tem mexido comigo isso aí. Quando a gente volta alguns versículos atrás, a gente vai perceber a história e o contexto de tudo isso. A que nível Simão estava. Alguns versículos atrás vai falar da mesa da comunhão, da Santa Ceia. Mesa da comunhão, aonde Cristo, tendo pego um pão, e tendo dado graças, a Bíblia diz que ele partiu. Ele pega um pão comum, ele dá graça e ele parte. Deixa eu te fazer entender esse processo onde Pedro está presente, de um pão que o meu Cristo pega, dá graça e parte. É um pão simples, que ele parte. É claro que antes dele partir o pão, ele deu graça. Ele pega o pão, ele dá graça e ele parte. O fato dele partir não invalida o pão, porque ele deu graça antes. O fato dele partir
não tira do pão o contexto de pão que ele é, simples. Porque antes dele partir, ele deu graça. Ele pega o pão, desculpa repetir nessa minha introdução, ele dá graça e ele parte. Olha para mim, ser partido não é bom, mas ele deu graça antes. Ser partido dói, machuca, mas ele deu graça antes. Antes de partir o pão, ele deu graça. Mas dói. Não é simples. Entender esse contexto não é simples. Eu não encaro isso com naturalidade. Eu não vejo isso com simplicidade. É uma questão de um pão que foi partido. É uma questão de entender que o único que tem poder de partir o pão é aquele que dá graça antes. O pão foi partido, mas foi dado graça a ele antes. Você vai pegar daqui a pouco aí. Ele foi partido, mas quem o partiu tinha autoridade de dar graça. Graça no sentido de favor imerecido. Graça no sentido de gratidão. Graça. Você foi partido, mas ele deu graça antes. Está doendo, mas ele deu graça antes. Você está machucado, mas ele deu graça antes. Não isenta dele partir o pão, mas ele deu graça antes. Graça, favor, gratidão. O que mexe comigo aqui é o fato de ter sido partido, mas de não ter saído da sua mão. Você entendeu? Diga amém. Deus trouxe pessoas aqui que foram partidas, mas o Espírito está dizendo que o Pai deu graças antes de você ser partido. Nós estamos com pessoas aqui que foram feridas, mas o Espírito está dizendo que Ele deu graça antes de você ser partido. Ele deu graça. Você está na mão dEle. Metade de você está na mão esquerda, a outra metade na mão direita. Não importa, mas você está na mão dEle. Se tem uma coisa que o diabo não consegue entender, é que você foi partido, mas aquele que te partiu continua te segurando, continua te mantendo de pé, continua exercendo a função dele, daquele que tem um poder de te partir, mas tem um poder de te segurar nas mãos, tem um poder de te partir, mas tem um poder de te manter nas mãos. Você está seguro nas mãos dele. Ele está dizendo: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Eu sei que ser partido não é bom, mas você está na minha mão. Sou eu que tenho te sustentado, sou eu que tenho te guardado, sou eu o Senhor da tua vida. Sabe, irmãos, e isso mexe comigo, porque eu me sinto partido. Mas há um consolo, eu estou nas mãos dele. Uma metade numa mão, a outra metade na outra. O que você pregou de manhã sobre o crescimento que dói. Uma busca que nós temos feito, uma intimidade que tem gerado em nós um nível de renúncia nunca exigido de nós, mas que nós decidimos oferecer a Deus de livre e espontânea vontade, e dói. É um pão que foi partido. É um pão simples, e que de repente ele dá graça e decide partir. Partiu. E agora eu me vejo nas mãos dele. Teve um momento que eu olhei, que eu achei que eu estava sozinho,
Mas eu observei que eu estou na mão dele. Eu estou nas mãos. Singular ou plural, queira, entenda como você quiser. Eu estou na mão dele. Eu fui partido, mas estou na mão dele. Eu fui partido, mas parte de mim está na esquerda, parte está na direita. Eu me sinto parte. Está doendo, mas eu estou na mão dele. Você pegou, não pegou ainda? Está doendo, mas eu estou na mão dele. Está doendo, mas você está na mão dele. Está doendo, está te machucando, mas você está na mão dele. É Ele que está te sustentando. Deus, Ele está te sustentando. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus, tu está na minha mão. Eu te parti, mas eu dei graça antes. A minha graça, na mão esquerda favor, na mão direita gratidão. Você está sendo sustentado por mim. Deus está virando para você. Você veio aqui quebrado, mas Ele está dizendo: você está na minha mão. Você veio aqui destruído emocionalmente, mas tu está na minha mão. Você veio aqui talvez sem expectativas, mas tu está na minha mão. Tu está na minha mão. Tu está. Tem um ditado no mundo que diz, de alguns que comem do pão que o diabo amassou. Repita comigo: o meu inimigo. Repita comigo: o meu inimigo. Ele pode até amassar, mas ele não pode partir. Só quem pode partir é aquele, Wallace. Só quem pode partir é aquele que deu graça, que tem um comando da tua vida. Tu está na mão dele. De repente você está amassado, mas tu não foi partido. Ei, você está amassado, mas tu não foi partido. Você está amassada, mas tu não foi partida. Fica firme aí. Aguenta firme. Segura a onda. Tu vai para a mão do mestre. Tu vai para a mão do mestre. Deixa eu repetir, tu está indo para a mão do mestre. Tu veio para cá porque ele está te colocando na mão dele, nas mãos dele. Essa questão de singular ou plural não é um erro de português não, irmãos, que eu não tenho algumas dificuldades nesse sentido. É só para você entender no singular. Você está na mão dele. 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 Você toca na pessoa do teu lado e diga assim: não tenha medo, você está na mão dele. Não tenha medo com coisas que projetaram contra a tua vida. Você está na mão dele. Amassado, mas na mão dele. O diabo não pode te destruir. Ele não pode te romper. Ele, Jesus, ele até está tentando, mas não pode. Não pode. Não pode. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: ele não pode. Ele tenta, mas não pode. Ele tenta, mas não pode. Ele tenta, mas não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Tem alguém do teu lado, vira para ele e diz assim: não pode, ele não pode. Ele não pode, ele não pode. Só quem pode te romper, só quem pode fazer isso é o Senhor. Só Ele, mais ninguém. Tu está na mão dele. Eu sei que está doendo, mas Ele deu graça antes. Eu sei que você anda chorando lá no teu quarto, mas Ele deu graça antes. Eu sei que tu tem que fugir de todo mundo. Tu não pode demonstrar para os teus filhos fraqueza. E quando tu vai para a tua intimidade, só você e o Pai conhecem. Mas Ele deu graça antes. Fica de pé, esse é o motivo de você estar de pé, na verdade. Ele deu graça antes. Você está entendendo? Diga amém. Está doendo, mas Ele deu. Se eu repetir isso de novo, está doendo, mas Ele deu graça antes. O que o inferno nunca vai entender
É que mesmo você partir, você está na mão dele. Só que tem algo aqui que mexe comigo. De verdade. 12 anos de ministério, irmãos. E não é fácil de entender. É o fato de ter gente sentado na mesa da comunhão, pensando em te trair. E o traidor é aquele que está comigo à mesa. Tem uma versão, coloca essas projeções na RC, que não é a versão que eu quero me prender. Essa diz: mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Mas tem uma versão que diz que o traidor pega no prato comigo. Olha para mim. Só pega no prato quem tem intimidade. Só mexe no teu prato quem tem intimidade. Isso não é fácil. Eu descubro que nem todo mundo que está sentado na mesa da comunhão é verdadeiro comigo. Nem todo mundo que está sentado à mesa da comunhão é verdadeiro com você. Tem gente sentada na mesa da comunhão que está pronto para te trair. O que me conforta é que quem está na mesa da comunhão não fica confundido. Não fica desguarnecido. É a mesa da ceia, a mesa da comunhão. Há um traidor entre eles e o fato de haver um traidor entre eles, aquele a quem será traído sabe quem vai traí-lo. Mas tem uma coisa que eu aprendo aqui. E o que eu aprendo aqui é que ninguém precisa saber quem vai trair. O fato de você saber quem vai trair já é suficiente. Você não foi chamado para expor quem vai trair. Você foi chamado para saber que alguém vai te trair. Na mesa da comunhão haverá uma traição. Só pode falar de traição quem realmente já foi traído, irmãos. E quem já foi traído sabe exatamente, com propriedade, o que sente quem é traído. Só que Cristo vai me ensinar aqui que o traidor não é exposto. Há um questionamento entre eles, mas o traidor não é exposto. Hora nenhuma, o traidor, ele é exposto. O fato de você saber quem é o traidor não te dá direito de expor a traição de ninguém. Você está na mesa da comunhão. Usufrua dos benefícios da mesa da comunhão. Começa a existir um questionamento entre eles. Eles começam a se indagar: quem será esse que vai trair? Quem teria coragem para tal coisa? Eles começam a perder o propósito.
Que cara ruim é esse que vai trair? Por que ele vai trair? E Deus está virando para a igreja e está dizendo assim: aproveita o tempo da comunhão, da mesa da comunhão. A traição, ela vai ser inevitável, ela vai acontecer, mas não se prenda nela, não fixe os seus olhos nela. Viva na mesa da comunhão. O teu tempo é tempo de comunhão, não é tempo de estar preocupado com quem vai te trair. Não é tempo de estar preocupado quem vai trair o seu irmão, não importa. Deus já revelou para ele, se já revelou para ele é suficiente. É tempo de não expor, é tempo de não colocar ninguém nessa questão de quem é que vai trair. Eles questionam dizendo quem é. Ninguém precisa saber quem é. Deixa eu repetir de novo, ninguém precisa saber quem é. É preciso ter muito autocontrole nessa hora, porque é muito comum entre nós falar com propriedade. É muito comum você pegar o telefone. É muito comum você querer o confronto. É muito comum você tentar de alguma forma evitar ou minimizar a questão da traição. Deixa eu te falar algo, é tempo da igreja aprender a engolir calado a traição. Faz parte de um propósito do eterno na tua vida. Sustenta isso aí contigo, guarda com você tudo isso aí, segura com você, engole o choro. É tempo da igreja aprender a respirar Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Não liga para ninguém, não procura ninguém. Fica quieto aí. Fica firme aí no teu lugar. Sofra essa traição calado. Não atrapalhe a comunhão da mesa pelo fato de um traidor estar sentado nela. Fica firme. Deixa eles questionarem. Deixa eles, de uma certa forma, tentar entender quem é o traidor, porque começa uma contenda na mesa. Agora eles querem saber quem vai ser o maior no reino. Suscita-se uma contenda de saber quem vai ser o maior no reino. Olha, quem é o maior? E aí Cristo vira e diz para eles o seguinte: quem é o maior? É aquele que serve ou aquele que é servido? E prontamente eles chegam e respondem: ah, Senhor, isso é simples, o maior é aquele que é servido. Aí Jesus vira para eles assim: mas eu vim para servir. Então aprenda uma coisa hoje, que ser maior no reino é aquele que aprende a servir. Você está entendendo? Diga amém. Aprendeu a servir, tu é considerado maior. O fato de você servir te projeta para o lugar grande que Deus tem para a tua vida. Deus está te chamando, você foi chamado para servir, você foi chamada para servir. Guarda isso no teu coração. Você foi chamado para fazer a diferença. Não é uma questão de entender que o maior no reino é aquele que está sendo servido. Não, o maior é aquele que serve. Sirva o teu irmão. Sabe de que maneira? De repente olhando aí para quem está ao teu lado. Por favor, se você tem intimidade com a pessoa, se você não tem, não faz. Mas se você tem, olha para ele, olha para ela, que de repente ele não está no dia dele, ela não está no dia dela, e de repente um abraço vai fazer toda a diferença, um aperto de mão vai fazer toda a diferença. Você foi chamado para servir, você foi chamada para estender a mão, você foi chamado para servir, você foi chamada para estender a mão. Deus está dizendo que o maior é quem servir mais. Sirva o teu irmão, sirva a tua irmã. Dá um aperto de mão agora aí,
dá um abraço se você tem intimidade, vira para ele e diz: conta comigo no tempo da tua dificuldade, conta comigo no tempo da tua dor, conta comigo. Jesus vira para eles: lá no versículo 28 diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Entendeu? Deus vai te capacitar a servir pessoas. Deus vai te capacitar a entrar no processo das tentações de algumas pessoas, sabe? E poder estender a mão. Você sabe qual é o nosso maior problema nos dias atuais? É o medo de abrir a boca e falar alguma coisa, e a quem você falar, te comprometer lá na frente. Olha para o pastor, aprende algo aqui: nunca compartilhe algo que alguém confiou a você. Seja a coisa mais complicada, guarda contigo. Jesus, ele te capacitou para que você conseguisse suportar. Ele te capacitou para que você entendesse que algumas pessoas vão ter coragem de te contar algumas coisas. Tu vai entrar lá no meio das tentações delas, e você vai ser o instrumento que vai estender a mão a ela, que você vai dizer assim: ó, me permita te servir no tempo da tua dor, no tempo da tua angústia. Você entendeu? Por favor, diga amém. Aí no versículo 31 acontece algo louco. No versículo 31, o texto diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Olha o que diz o texto: Jesus vira para Simão e diz assim: Simão, acho que você não entendeu o que eu estou falando. O trigo no lagar, ele é posto, e seus feixes, e é batido nele com umas tábuas. Daqui a pouco eles, com a pá, eles pegam esse trigo e levantam, e o vento carrega a casca. Simão, é isso que Satanás quer fazer contigo. Bater. O trigo é espalhado e ele quer cirandar. Ele quer te pegar, ele quer te colocar
e quer bater em você. Bater em você. Ele quer bater em você. Te pegar, te jogar para o alto e bater. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Simão, eu não vou evitar as batidas de Satanás. Simão, eu não vou te poupar das batidas de Satanás. Simão, eu não vou tirar de você esse momento das batidas de Satanás. Mas eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Podem bater, que tem fé suficiente para te manter de pé. Podem bater, porque eu roguei por ti. Fui eu que roguei. E o que Satanás não está entendendo é que há um propósito nisso. Ele quer acabar contigo. Só que ele vai ser usado por mim para um propósito. Qual é o propósito, pastor? Arrancar a casca. A casca não me serve, o que me serve é o grão. A casca, Simão, ela não me serve para nada. A casca, daqui a pouco eu vou fazer soprar um vento e vai arrancar, vai tirar ela daí. Mas eu quero o grão. E o grão está dentro da casca. Ele quer te cirandar achando que vai te destruir. Mal sabe ele que faz parte de um propósito meu, para arrancar a casca. Porque o teu caráter é o grão, está dentro. O que eu quero te formar ou te forjar está dentro, é o grão. Eu só vou ter acesso ao grão se a casca sair. E eu só vou ter acesso ao grão se você passar pela ciranda do inimigo. Imagina se alguém virasse para você e dissesse: nos dias atuais, Satanás vos reclamou para cirandar como trigo. Quais as palavras que nós usaríamos? Está repreendido, está amarrado. Deus está dizendo: para de repreender aquilo que é propósito. Para de repreender aquilo que é propósito. Eu quero o que está dentro de você. E eu preciso arrancar essa casca. A casca do orgulho, a casca da prepotência, a casca da arrogância, a casca da autoestima elevada. Tu acha que tu pode, tu acha que tu é capaz. Deus está dizendo: sem mim nada podes fazer. A casca tem que sair. A casca tem que sair. Coloca o vídeo pra gente. A casca tem que sair. E ela só vai sair se bater. Tá doendo, mas tu tá de pé. Tá doendo, mas tu suporta. Não é fácil, mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Vai ter fé. Vai ter fé para te sustentar nesse tempo. O tempo em que nós vamos estar sendo assim, na pancada. Deus está dizendo assim, com alguns aqui: eu vou permitir que Satanás trabalhe na pancada, na pancada. Mas saiba você que o propósito é extrair o grão. É o grão que é valioso para mim. Ele está dizendo: eu não quero a casca, eu quero o grão. Chega de uma vida com casca.
Chega de relacionamento entre pessoas com casca. Deus quer um relacionamento entre pessoas de grão. É grão de um lado, é grão de outro. Chega de casca. A casca esconde o grão, a casca camufla, a casca, Eu roguei ao Pai, eu não roguei para que não aconteça, eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Saber quem Ele é não revela Ele em mim. Por isso, o grão. Mas está doendo, então suporta. Deus está dizendo: eu quero grão, não quero casca. Eu quero grão, eu não quero casca. Eu quero grão, eu não quero casca. Chega de uma vida mentirosa. Chega de um casamento mentiroso. Eu quero grão. Chega de uma vida espiritual mentirosa. Eu quero grão. Eu te conheço. Tu pensa que vai parar e ele não tem pena de você. Tem alguém aí do teu lado? Tem alguém que não pode estender a mão aí, pode segurar na mão dessa pessoa? Você pode segurar na mão dela. E você pode, coloca ela de pé. Diz bate, pode bater, porque ele suporta, ela suporta. Bate, porque tem fé. Tem um Pai que rogou por nós. Bate, pode bater. Vai, grita, diga, vira, profetiza. Diga, pode bater que tem fé. Pode bater que tem fé. Pode bater que tem fé. Pode bater que tem aqui alguém que suporta. Você não vai morrer. O diabo disse: eu acabo com ele. Jesus, ele vira e diz assim: ele não entendeu que eu permiti que ele fizesse parte do propósito. O propósito de fazer com que Pedro fosse quem eu quis e quero que ele seja. Por esse motivo é que você sofreu esse processo. Por esse motivo é que você sentiu esse nível de dor que você está sentindo. É por esse motivo. Só que eu tenho umas coisas aqui, mas vou parar por aqui. Pedro comete um erro. Repita comigo: Pedro comete um erro. Que é muito comum entre nós. É muito comum entre nós. Lá no versículo 33, Pedro vira para Jesus e diz: estou pronto para ir. Estou pronto para ir. Ele não conseguiu enxergar que o abalo que Deus fez, a movimentação que Deus possibilitou que ele vivesse, fazia parte de um processo para ser tratado.
Sabe o que Deus quer nesse tempo em que nós estamos buscando o ano do crescimento? Entenda que Ele te trouxe para ser tratado, para ser tratada. Pedro não entendeu isso. Você está sendo tratado por Ele. Ele quer arrancar a casca, porque Ele quer o grão. Ele quer arrancar a casca, porque Ele quer o grão. Por isso Ele quer arrancar a casca. Tema da nossa meditação: uma igreja que entende que ela está sendo tratada. Para de querer avançar quando é tempo de recuar. Para de querer ir em frente quando é tempo de ser tratado. Baixa a tua bola. Viva o tempo do tratamento. Talvez esse tempo é o tempo da pancada. É o tempo da batida. Junto com ela é o tempo da dor. E o interessante é que depois de Cristo ter sido traído, ou está à mesa com o traidor, Ele trata com Pedro. Ele não traz uma palavra ao traidor. Entende uma coisa? O traidor fazia parte de um propósito específico. Ele ia trair, ponto final. Agora com Pedro era uma questão de tratamento, de caráter, de mudança, de transformação, porque ia existir um tempo em que a igreja ia acreditar que a imagem de Pedro projetada, ela teria a capacidade de curar. Com o traidor, deixa que ele trata. Ele te chamou numa totalidade, nova unção. É tempo de tratamento. Nova unção é tempo de intimidade. Nova unção é tempo de viver coisas novas nele. 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 É um tempo de renúncia. É um tempo de busca. É um tempo de tu ir. Sabe como é que eu tenho feito? Eu estou no carro, eu estou ouvindo mensagem. Eu estou no carro, eu estou ouvindo louvor. Eu cheguei em casa, eu vou para o banho. Eu coloco louvor, eu coloco mensagem. É um tempo de oração, é um tempo de busca, é um tempo de consagração. É esse o crescimento que Deus quer de nós. E eu tenho dito, Deus, algumas coisas estão doendo. E Ele diz, não se preocupa com isso, porque depois de passar pelo processo da transformação, você nunca mais vai viver esse fato na tua vida. Vão ter coisas novas, mas essa você nunca mais vai viver. É um tempo de uma igreja que se rende. É um tempo de uma igreja que entende que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. É um tempo onde o médico quer poder agir na igreja. Se você está enfermo, o médico está dizendo, deixa que eu te curo.
Se você está sofrendo, o médico está dizendo: eu sou o bálsamo de Gileade, eu te dou o refrigério que você precisa. Uma igreja que adora, uma igreja que estende a mão, uma igreja que vive intensamente o amor de Deus, uma igreja que se aplica em orar, se aplica em jejuar, uma igreja que não aponta o dedo, uma igreja que estende a mão. Oh! Mas Satanás está batendo, não importa. Ele só está batendo porque o meu Cristo permitiu. Ele só está batendo porque o meu Deus permitiu. Por isso que Ele está batendo. Por isso que Ele está batendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar à mesa da comunhão. A mesa da comunhão. Venha buscar seus elementos. Pegue seus elementos. Para quem é a ceia do Senhor, pastor? O apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. A ceia do Senhor é para aqueles que querem compromisso com o Pai. Todas as vezes que você abdica da ceia do Senhor, é o mesmo de dizer: Senhor, eu não quero ter parte contigo. É certo que o texto vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu entendo quando algumas vidas precisam ser acertadas, algumas coisas na sua vida precisam ser acertadas para que você pegue os elementos. Eu entendo isso. Se esse for o teu caso, fique em paz no teu lugar. Mas se você hoje quer de fato participar da mesa da comunhão, desfrutando dela, não se preocupando em quem vai ser o maior, se preocupando em servir o teu irmão, isso já nos importa, já é suficiente. Faça isso. Faça isso. O apóstolo Paulo defende o apostolado dele, e ao mesmo tempo ele diz: a mesa ao qual foi me descrita não é minha, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo partido o pão e tendo dado graça, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Repita comigo: eu não quero me preocupar se na mesa da comunhão eu serei traído. Eu quero me preocupar que aquele que rege a mesa da comunhão esteja sentado nela comigo. Repita comigo: o mais importante é se Jesus estiver na mesa da comunhão. Se Ele estiver, nada mais me importará. O teu pão representa o corpo. Isaías, ele vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós te apresentamos esse pão. Nós declaramos, Senhor, que através desse pão nós cremos que é o teu corpo, Senhor. É um memorial do teu corpo, é um representativo do teu corpo, Deus. Cristo amado, eu creio que quando comermos do pão, se alguém entre nós enfermo, essa pessoa será curada, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Comamos todos do pão, coma do pão, mastigue bem, coma do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Porque todas as vezes que beberes do cálice, comeres do pão e beberes do cálice, anunciarás a minha morte até que eu venha.
Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Erga o teu cálice aí no teu lugar. O cálice da nova aliança, nele. A nova aliança. Na antiga aliança, o povo evitava o pecado porque temia a Deus. Na nova aliança, nós evitamos o pecado porque amamos a Deus. Diga para ele: Jesus, eu te amo. Diga para ele: não é temor simplesmente, é amor. Não é porque te tememos, é porque te amamos. E isso é mais importante que tudo. O cálice da nova aliança reflete amor, porque Deus é amor e Ele é santo. Oh, aleluia, Senhor. Ao bebermos desse cálice, instaura em nós, Senhor, a preocupação, Senhor, da comunhão. Não da desavença, não da traição, mas da comunhão, de estarmos contigo. E o diabo não vai entender nada, porque Satanás está batendo e nós estamos em comunhão contigo. Ele está insistindo em bater, mas nós estamos em comunhão contigo. E isso que nos importa. Está em comunhão contigo. Erga o teu cálice. Deus, obrigado. Diga: Deus, obrigado. Hoje eu não vou te pedir para trocar de cálice com ninguém. Esse aí é teu. Ele é teu. Ele é teu. Bebamos todos. Beba do cálice. Beba do cálice. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Cante conosco. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seja tratado por Ele, que nos faz brancos como a neve. deixa Ele agir. Aceitos como amigo de Deus. Deixa Ele fazer. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Eu sou livre. Sejam tratados por Ele. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Eu sou livre. Sejam reconciliados nele. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.